Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero deixar aqui o meu pedido de perdão, por não ter mais gravado para os irmãos. Deu um probleminha no meu celular, aí teve que formatar o celular, aí demorou um pouquinho, eu consegui entrar para poder gravar para os irmãos, mas tudo no tempo de Deus. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Se você tem uma Bíblia física, pegue e abra nos Salmos de Davi. Nós estamos lendo esses salmos que são chaves gloriosas para a nossa vida, em todos os momentos. Estamos no capítulo 34 de Salmos. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 34 de Salmos. Este capítulo, se você declarar na sua casa, não existe nenhuma barreira nesta terra que possa se levantar quando você crê na declaração que estes salmos nos ensina a declarar dentro da nossa casa. É muito forte, é extraordinário. Então, vem comigo ler Bíblia. Se você sentir no seu coração, deixa seu like para que o YouTube mande para mais pessoas esse vídeo. Compartilhe com parentes, com amigos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Se deixe ser usado nas mãos do Senhor, certo? Porque nós estamos aqui brincando não, irmãos. Nós estamos aqui declarando a palavra do Senhor, que é pura, que é forte, que é santa, que tem o poder de transformar a sua vida. Essa palavra é a palavra do Senhor. Amém, queridos? A Bíblia é sagrada. Abra a Bíblia, se você tiver, se não tiver, a irmã Mary lê para você com muito carinho e com muito amor. Amém, queridos? Que diz assim, o prefácio do meu Salmos 34. Provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Paulo já dizia, me fiz de tolo para ganhar os tolos, E ali, Davi, ele teve que se fazer assim, que senão ia ser morto, E assim ele foi expulso, como uma pessoa que estava fora de si, mas ali ele salvou a sua própria vida. Vamos lá. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. A humildade, quando ouve o Senhor, se alegra. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor comigo. Vem comigo ler Bíblia. Aleluia! Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. Por quê? Porque ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Versículo 5. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, esse versículo 34 e 7, acho que a gente ouvia com 7 anos de idade, mas sempre que a gente lê, é algo que nos dá uma certeza, Nos traz uma paz na alma de que tudo está no domínio do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Versículo 7, 34, capítulo, versículo 7.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queres proteção? Queres um guarda-costa fiel? Queres um daqueles que jamais te abandonará? Fidelíssimo. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Por quê? Porque o seu anjo, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É muito forte isso aqui, irmãos, é muito profundo. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Davi fala dos leõezinhos aqui porque ele entende, irmãos, ele entende no contexto dele, da época dele, né? O que era o leão da tribo de Judá e os leõezinhos que eram os desobedientes, né? Os inimigos das tribos passam fome. Ele queria dizer, os que não estão conosco, que acreditam no nosso Deus, passam necessidade. Mas os que temem ao Senhor, nenhum bem lhes faltará. Versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Quer temer ao Senhor? Refreia a língua do mal e dos lábios que falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Procura a paz. Empenha-te em alcançá-la. Procure a paz. Procure a paz. Versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O que quer dizer? Orou, o Senhor escutou. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, sobre os que temem ao Senhor, que têm medo de falar o que não sabe, o que não é. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se você está chorando, está atribulado, Deus está perto de ti. Está perto o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas, aleluia. Sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições dos justos. Olha,
Se eu sou justo, eu temo ao Senhor, por que tanta aflição? Porque o Senhor já havia dito que no mundo nós teríamos aflições. Que bem-aventurado nós quando sermos perseguidos por causa do seu nome, por causa da sua palavra. Então, muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E nos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, tema ao Senhor, confie no Senhor, seja justo. Os anjos do Senhor se acamparão ao seu redor, vão te guardar de todo mal. As aflições vão vir, as perseguições também vão vir, mas o Senhor de todas te livrará. Que salmos gloriosos, queridos. Deus abençoe esse salmo na nossa casa, na nossa vida, que seja sobre nós os Salmos 34. Que glória! Vou ler os Salmos 35, porque temos tempo. Amém? Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o bloqueio e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e estejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causas abriram cova para a minha vida. Venha sobre mim, venha sobre o inimigo a destruição. Quando ele menos pensar, o prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caiam nele para a sua própria ruína. A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Meu Deus! Isso aqui é muito forte, irmãos. Versículo 10 do capítulo 35. Livra-me, pois livra o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado. Dos extorsionários, que extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas levantam-se iniquidades, mentiras, testemunhas, e me erguem de coisas que eu nem sei. Eu sei bem o que é isso, irmãos. Muito triste isso, mas Davi também passou, e quem é perseguido passa, e quem é do Senhor, quem é um escolhido, quem tem promessa, passa por perseguição e por calúnias. Testemunhas me erguem de coisas que eu não sei, pagam-me o mal pelo bem que eu fiz, pagam-me o mal. O que é desolação para a minha alma? Porque dói na alma, né, irmãos? A gente fazer o bem e é sempre pago pelo mal. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Meu Deus, humilhação, né?
e Deus os exaltará, né? Como exaltou Davi, exalta aquele que muitas vezes se veste de pano, de saco, de humilhação, porque não é aquele que é humilhado que Deus exalta, é a quem se humilha, Deus exalta, né? Ó, eu afligi a minha alma com jejum. Irmãos, onde é que está o nosso jejum, as nossas consagrações, irmãos? Vamos nos consagrar para resistir os dias maus que estão vindo sobre a terra, sobre os escolhidos. Davi aqui nos ensina, ó, eu afligi a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Oh, meu Deus do céu, vamos voltar a orar mais, irmãos, vamos voltar a clamar mais, a reclinar sobre o peito e ali abrir a alma, rasgar a alma ali diante do Senhor. Vai vir respostas, vai vir respostas. Essa palavra é profética nessa tarde. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Irmãos, olha o que Davi reclina aqui. Quando a gente confia numa pessoa, quando a gente acredita, não, essa é minha irmã, essa é minha amiga, essa é minha confidente, essa eu posso confiar. Mas olha só o que acontece, Davi também passou por isso, irmãos. Davi diz, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Sofria de fato, chorava, rasgava por uma causa. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Coisas que a gente nem sabia que fez, ficou sabendo que fez sem ter feito. Como vi bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma da violência deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos-los com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para a minha causa, Deus, de letra maiúscula, Davi escreve aqui, ó. Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se regozijem contra mim. Não digas eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digamos, damos cabo dele. Não digam, damos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram contra o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do teu servo. Olha como ele ora por aqueles que abençoam ele, irmãos. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que reconhecem como ele é justo, né? E digam sempre, glorificado seja o Senhor,
que se compraz na prosperidade do teu servo. Toda a glória, toda a prosperidade, a glória da prosperidade dele, ele determina ao Senhor. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Que salmos gloriosos, irmãos. Salmos 34 e Salmos 35. Para a sua edificação, para a minha edificação, da minha casa, do meu lar, da minha família, dos meus filhos. Irmãos, distribua paz. Seja paz em meio a esta guerra que o mundo vive tão ferozmente. Nós possamos ter paz, orar no meio das aflições e entregar tudo na mão do Senhor e entender, queridos, que sem Ele, nós não somos nada. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se sentir no seu coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Deus vos abençoe.